capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 15. Agora nós vamos ler só o versículo 3. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse verso, porque é a partir dele que nós vamos conversar sobre este rei. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos juntos? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. De novo, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Amém. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta manhã. Deus de amor e de graça, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que a partir da Tua palavra, a partir, ó Deus, da instrução dela nesta manhã, Teu Espírito Santo, ó Deus, possa fazer uma grande obra em nossas vidas. E uma grande obra através das nossas vidas. Pedimos Tua graça, iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Sem Deus, sem sacerdote e sem lei. Quantas nações, meus irmãos, estão assim, perdidas? Sem Deus, sem sacerdotes e sem lei, ou sem o sacerdócio. Quantas nações estão assim também, que perderam o seu relacionamento com Deus? O avivamento passou, esfriou, perdeu o tato com a palavra, a paixão à palavra de Deus, o amor ao Deus da palavra. Entronizaram outros deuses e abandonaram o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Se você visitar a Europa de hoje, ela não é a Europa de John Wesley, não é a Inglaterra de John Wesley, não é a Escócia do pai do presbiterianismo moderno, John Knox. A Suíça, Genebra, não é mais a cidade da reforma. Outros deuses foram intronizados lá. Essas nações são nações que abandonaram o Deus vivo, as nações dos grandes avivamentos. Hoje, são nações dos ateus, dos gnósticos. Estão se tornando em alguns lugares nações dos muçulmanos. Estão levantando altares a outros deuses. E muitos desses deuses são figuras dos próprios homens. O liberalismo entrou, esfriou o evangelho. E uma nação sem Deus é uma nação sem culto. Uma nação sem culto é uma nação sem fé. E uma nação sem fé é uma nação sem esperança. Pode ter a opulência financeira que for, ela está morta. Ela está morta. Quando há uma ação direcionada para derrubar, para destruir o culto, para destruir a consciência de adoração, para retirar o ensino da palavra e transformar o Estado numa anarquia, ali, aquela nação está flertando com a morte. É preciso sempre na nação, meus irmãos, ter um altar inflamado, aceso. É preciso uma igreja vibrante, viva, incendiando a nação, um povo cheio de fé, um povo que ora, um povo que adora, um povo que busca a Deus, um povo que busca manter-se no avivamento do Senhor. Um povo fervoroso de espírito, diz as Escrituras.
É assim que a nação se mantém de pé. Por isso nós precisamos clamar pelos nossos líderes nesses dias. Precisamos clamar para que Deus levante uma geração de líderes piedosos, comprometidos com Deus, comprometidos com a verdade, comprometidos com o bem da nação. O rei Asa foi assim. Por longo tempo, ele foi um grande exemplo de homem que conduziu a nação para isso. Rei Asa é o terceiro rei de Judá. E quando a gente fala de Judá, nós estamos falando do reinado do sul. Judá, Benjamim, a nação de Israel, por uma tolice do filho de Salomão, o rei Roboão, foi dividida em duas nações, em duas partes. O reino do norte passou agora a ter a sua capital em Samaria, com 10 tribos, tendo seguido Jeroboão, numa revolta que houve de anciãos, conduziu a nação, e aquele reino ele se perdeu, porque ele se tornou totalmente idólatra, longe do Senhor. As 10 tribos, elas sumiram da história. No reino do sul, ficou ali Roboão, terminou seu reinado. Abias, seu filho, assumiu, reinou apenas 3 anos, e então Asa assume o trono. Ele assume o trono no 20º ano do reino do norte, de Jeroboão, lá em Samaria. Então Jerusalém virou a capital do sul e Samaria do norte. Esse rei reinou durante 41 anos, ou seja, ele bateu aí o seu bisavô Davi por 1 ano. Reinou mais tempo do que o rei Davi. Sua mãe se chamava Maaca, ela era neta de Davi. Mas ela era uma mulher pervertida, idólatra. Inclusive precisou ser combatida pelo próprio filho. Rei Asa foi fiel a Deus e durante o seu reinado fez uma enorme reforma religiosa, removendo de Judá os altares dos deuses estranhos e fazendo o povo voltar à lei de Deus, voltar a ter ensino na nação. Diz que ele tinha, na sua época, 580 mil homens a seu serviço, sendo 300 mil de Judá, 280 mil de Benjamim. Esse era seu exército. E quando ele estava no 15º ano do seu reinado, diz que Deus permitiu a guerra. E o reino do norte, o rei Baasa, se colocou em guerra contra ele. Na verdade, nesse período, o rei etíope, Zerá, depois é o rei Baasa, diz que a Etiópia veio com 1 milhão de soldados para enfrentar ele com 580 mil. E diz que ele confiou no Senhor. Ele buscou o Senhor e Deus deu a vitória. Depois dessa guerra contra os etíopes, Asa foi visitado por um profeta Azarias, que o desafia quanto a buscar ainda mais o Senhor. E é o que ele faz, um avivamento é movido na nação. Nesse período, a reforma religiosa se estende, a sua mãe é deposta de rainha mãe. Os altares dela são quebrados, inclusive os seus deuses são queimados. A sua imagem de escultura, que ela servia a um deus pagão chamado Azerá, deus da terra, deus da fertilidade. E no 36º ano do seu reinado, aí sim, Baasa, rei de Israel, resolveu construir uma fortaleza para impedir que o cidadão de Judá subisse. Lá em Ramá, criou uma grande barreira. E então começa a guerra. E nesta guerra, ao invés de Asa, que sempre confiou no Senhor, buscar o Senhor, ele esfriou seu coração. Com medo de enfrentar o reino do norte, ele tirou utensílios do próprio templo do Senhor, prata, ouro, e das riquezas do rei. Enviou ao rei Ben-Hadad, e Ben-Hadad era uma dinastia
na Síria. Este é o primeiro Ben-Hadad que a Bíblia fala sobre 3 pelo menos. Ele envia para lá um presente, pedindo para que o rei da Síria intervisse na guerra e não permitisse aquilo ali. E foi o que aconteceu. Mas aquilo desagradou o Senhor. Porque mostrou a falta de fé no momento crucial da sua vida. Em resposta a isso, e quando a gente erra e se torna altivo, é pior. A pior é a altivez na queda. É a dificuldade de reconhecer que errou, que falhou. Dizer a Deus, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Por isso o Senhor será puro no teu falar, puro no teu julgar. Se o Senhor me condenar, o Senhor está certo. Mas tenha misericórdia de mim. Não. Disse que quando ele foi ser confrontado pelo profeta, ele fez o contrário. Ele mandou prender. Ele mandou açoitar. Ele mandou maltratar aqueles que se opunham ao que ele estava fazendo de errado. Para não se corrigir. Ele tornou-se repreensível, mas não quis ser repreendido. Então Deus permitiu uma enfermidade. No 39º ano ele ficou enfermo da doença dos pés. E diz a Bíblia que ele não buscou o Senhor. Ele buscou outras coisas. E 2 anos depois, por não confiar no Senhor, ele morre. Eu quero, meus irmãos, nesta manhã, trazer algumas lições na história desse rei. E você vai acompanhar as leituras comigo. Nós vamos ter vários versículos aí da palavra do Senhor. Porque não adianta você começar bem a sua corrida, meu irmão, minha irmã. Não adianta você passar por um avivamento. Você precisa ficar nele. Você não pode ter um dia de fervor na vida. Você tem que ter uma vida fervorosa. A Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes na oração, vigilantes. A gente não tem que ter um dia de gigante. A gente tem que matar leão todo dia. Não adianta você querer se alimentar de tudo que existe no planeta num dia só. Você vai morrer. Você precisa se alimentar diariamente. Eu não sou muito chegado a congresso, as coisas assim, porque às vezes o congresso, essas coisas enganam a gente, né? Num dia você tem 1000 pessoas aqui, no outro dia você tem 15. A realidade é diferente da propaganda. É quando você olha para uma roupa, quando você olha para um prato de comida, naqueles desenhos que você vê assim de restaurante, né? O prato é muito bonito, mas quando você chega no local, às vezes o bife está duro, né? A salada está mal lavada. Tem tempero demais no feijão. E o arroz veio frio. Propaganda. A nossa vida não pode ser assim. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Quando nós falamos sobre hipocrisia. A nossa vida tem que ser um todo diante de Deus. Não adianta começar bem uma jornada, a gente tem que terminar bem. Aquilo que é a propaganda da nossa vida precisa ser nossa vida. A nossa vida não precisa de edição. Não precisa de maquiagem. E a gente não precisa correr tudo num dia só. Um passo de cada vez. O reinado do rei Asa nos ensina várias lições para os nossos dias. Vamos ver. A primeira lição que nós aprendemos com o reinado de Asa é: sirva somente a Deus. Você precisa escolher a quem você vai servir. Sirva somente a Deus. Ele foi levantado num período difícil, que o rei Abias reinou apenas 3 anos, deixou a nação
uma bagunça. Aquilo que o seu pai já tinha feito, o rei Roboão. Mas ele assume o reino, para trazer o reino de volta para os pés do Senhor. Acompanhe comigo no capítulo 14, versículo 1 a 8. Diz assim: Abias descansou com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi, em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, traziam também pavês, lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arcos. Todos eles eram homens valentes. Não adore e não tenha outros deuses diante de ti, e receberá paz diante do Senhor. A decisão de Asa, primária, como é que ele começou seu reinado? Servindo somente o Senhor. Todo objeto de serviço a culto a outros deuses, ele procurou extirpar da nação, tirar da nação, limpar a nação, limpar Judá, para que Judá pudesse voltar ao Deus de seus pais. Quem era o Deus de seus pais? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tirou o povo do Egito com mão poderosa, que os fez passar ao mar a seco, que os sustentou 40 anos no deserto. O Deus da aliança, o Deus de Israel. É esse Deus que ele conduz a nação a servir. Essa é a decisão que ele tomou na sua vida. Servir somente a Deus. Amados, há muitos altares nos nossos dias. Há muitos postes ídolos. Nós somos uma geração que criticamos as imagens e esculturas, mas criamos os nossos ídolos preferidos da nossa geração. A coisa está mais sutil do que nunca, meus irmãos. Agora não é um altar em um lugar específico, onde alguém coloca os olhos, né, e eleva suas orações, seus sacrifícios. Às vezes está tão palpável que está à nossa mão. E nós manuseamos aquilo o dia inteiro. E nós o servimos o dia inteiro. E nós vamos fazendo todos os caprichos desse Deus que vai nos conduzindo em tudo que tem. Afinal de contas, o smartphone virou parte do corpo humano. E a partir dele, tudo que você pensar, a gente está fazendo hoje. Você compra comida, você paga a conta, você faz entretenimento, você faz exercícios físicos, culinária, você aprende o dia inteiro, desaprende o dia inteiro, você é informado, desinformado, mal informado. Através dele você se endivida, através dele você traz seu marido, você traz sua esposa, você engana, você entra na pornografia, você conversa sobre as coisas da política, se posiciona, você chama as pessoas, você ora, você faz um monte de coisa boa também por ele. Você lê, você aprende, você cria. Hoje as pessoas não conseguem fazer as coisas sem levá-lo.
Nem no futebol, nem antes. O sujeito está jogando bola agora, já tirando a foto, né? Vou chutar. E já posta ali no mesmo momento. Tudo. Você usa ele para tudo, ele tem todas as funções praticamente. Eu te dei um exemplo, meu irmão. Mas a partir dele, há tanto, só nele, o tanto de altares que existe. E você precisa decidir se você vai adorar, vai servir, se você vai se prostrar diante da estrutura que você tem. A primeira lição que nós aprendemos com o rei Asa é: sirva somente a Deus. Ele tomou uma postura. Ele quis conduzir a nação nesse caminho. Segunda lição que aprendemos aqui com o reinado de Asa: confie somente no Senhor. Não lute suas lutas sem antes clamar a direção e o auxílio do Senhor. Acompanhe comigo, versículo 9 ao versículo 15. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nem um sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram dele todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor os havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muito presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram as ovelhas em abundância, os camelos, e voltaram para Jerusalém. Que arraso, que batalha! Como venceram? Confiaram somente no Senhor. Primeiro, sirva somente a Deus. Segundo, confie somente no Senhor. Esse homem está tendo experiências com Deus no seu governo, no seu reinado. Essa nação está tendo experiência com Deus. Se serve somente a Deus, Deus faz prosperar. Se confia somente no Senhor, Deus dá vitória. E não foi qualquer vitória, foi esmagadora. O inimigo tinha praticamente o dobro de exército, mas teve que fugir. Saiu destruído. E eles não apenas venceram, eles foram atacados. E no contra-ataque, não apenas venceram a guerra, fizeram um mar de cadáveres. E não apenas isso, aproveitaram e alcançaram outros territórios, trouxeram riqueza. A nação se enriqueceu num ato de tolice do adversário em agredir a nação. Por que venceram? Porque confiaram somente no Senhor. Porque confiou somente no Senhor. Amados, quantas vezes nós estamos buscando Deus e mais alguém? Deus e mais alguma coisa? Quando Deus torna mais uma opção na nossa vida, nós não temos opção nessa vida. A primícia da vida, da adoração, do serviço, da busca, da nossa fé é o Senhor. Se você tiver um grande exército, não tiver o Senhor, você está derrotado. Não importa o tamanho do seu exército, se o Senhor está ao seu lado. A terceira lição que aprendemos com o reinado de Asa é: busque o Senhor e o achará. Busque-o e o achará. Ele está perto. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus disponível. Mas só vai encontrá-lo quem de fato estiver buscando. Somente quem estiver buscando, quem tiver sede de Deus, fome de Deus. O versículo 2 do capítulo 15 diz o seguinte: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá,
esse foi o profeta Azarias. E Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Bom, o rei está tendo experiências com Deus. Primeiro em servir somente a Deus, a nação prosperou, ele prosperou. Quando ele coloca sua confiança no Senhor, Deus dá as vitórias. E o profeta Azarias está dizendo, se você buscar o Senhor, você o achará. Ele se deixará ser encontrado. Se você for lá para o versículo 15, ele diz assim, todo Judá se alegrou por muito deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte, e por eles foi achado. No capítulo 7, a experiência, a aliança e a promessa de Deus, através do rei Salomão, quando consagra o templo, e quando ele faz uma aliança com Deus, Deus, se o povo buscar aqui, o Senhor responde. E lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Busque o Senhor e o achará. O profeta Jeremias, capítulo 29, 13, diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por que que muitos de nós não temos encontrado o Senhor? É porque não temos buscado, meus irmãos. É porque não temos buscado. Somos uma geração preguiçosa. Somos uma geração que não gosta de ler as Escrituras, que não gosta de gastar horas em oração. Vivemos de relacionamentos superficiais, tudo é muito rápido. Não dá tempo para encontrar o Senhor se não buscarmos com profundidade. Senão nós vamos viver, meus irmãos, somente na superficialidade da vida. Eu quero dizer para você que você não encontra diamante, não encontra as pedras preciosas na superfície, é na profundidade. Tem que cavar. Você não vai sair chutando diamante por aí, você vai chutar cascalho. Para encontrar o Senhor, precisa buscar mais a fundo. Precisa ter um compromisso maior. Um hábito mais profundo. Todos os dias. Por isso é chamado de devocional. É uma vida de devoção, uma vida piedosa, todos os dias. Todos os dias. Se buscar, vai encontrar. É triste ver crentes 10, 20, 30, 40 anos, nunca teve uma experiência profunda com Deus, nunca foi visitado numa madrugada. Irmão, não estou falando que você tem que viver de experiencialismo, mas quem busca Deus com profundidade, o encontra, ele visita, ele se revela, porque ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus impessoal. Ele não é um Deus morto. Ele não é um poste ídolo. Ele está em todo lugar com toda a sua glória. Mas Ele se faz conhecido na individualidade. É por isso que você entra no teu quarto e o Pai que te vê em secreto te recompensa. É muito comum no meio reformado, avivamentos em crentes que começam a buscar a Deus com maior profundidade.
Mas não é buscar com propósito errado, não. O sujeito está querendo um tipo de dom. E ele começa a determinar para Deus o que Deus vai dar para ele. Não. Quero te conhecer. Deus, eu quero ser um instrumento para essa geração. Deus, se tiver um avivamento para acontecer nessa cidade, queima primeiro em mim, Senhor. É quando a gente começa a buscar a Deus. Quem sabe a oração de todo dia é: Senhor, me ensina a te amar sobre todas as coisas. Senhor Deus, se revela a mim. Me ajuda a caminhar numa outra atmosfera. Eu quero ver a atmosfera do reino, a visão do reino. Amados, o mundo está debaixo de um fatalismo. O que as pessoas naturais veem é o caos, é a desordem, é a intriga, é a contenda, é a falta de esperança, de expectativa. Mas o reino de Deus traz uma outra cortina, uma outra realidade. A nossa lente precisa mudar. Como é que eu consigo ver o futuro com expectativa, com esperança? É através do reino de Deus. Somente quem tem a visão do reino de Deus. Eu não estou vendo 5, 10, 15, 20, 30 anos à frente. Eu consigo ver muito mais distante se eu vejo pelas lentes do reino de Deus. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o pão, Jesus mandou eles levantar os olhos e dizer assim: olha, os campos estão brancos para a colheita. Eu imagino, eles olharam, a terra estava seca, não tinha um pezinho de trigo ali, e Jesus conseguia ver o campo. Você só vai ter a visão do céu se você tiver relacionamento com Ele, se você buscar o reino de Deus. Se você buscar o Senhor, Ele se dará, Ele se revelará, Ele se fará conhecido, você o encontrará. Eu gosto muito dos exemplos que a Bíblia nos dá. Por exemplo, Jacó, que viveu um tempo de secura. Deus mudou seu coração, teve experiência com Deus. E ele teve que cavar profundamente, por anos, até que Deus o revelou. E Deus não gostou nem do nome dele. Deus falou assim: vou mudar inclusive seu nome, agora é Israel. Deus se revelou. Deus quer se revelar, meus irmãos. Não é apenas a revelação que Ele já te deu aqui. Ele quer impactar a sua vida na sua experiência com Ele, dentro do seu ambiente secreto. Entre para o seu quarto e só sai de lá quando você estiver fervendo de amor por Ele. E totalmente envergonhado pelos seus pecados. Quarto lugar, outra lição que nós aprendemos do reinado do rei Asa: não se perca na correria do mundo. Não se perca na correria do mundo. Todo mundo está correndo para lá e para cá. Todo mundo dizendo: está perdido, está acabado, não tem mais jeito. Essa é a notícia que a gente escuta o tempo todo. É de mal a pior. E olha como andava a nação, versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Perdido, vivendo na correria do mundo, não dava tempo a buscar o Senhor. Então qualquer Deus servia. Coloca esse aí. Coloca esse na esquina, esse é o da fertilidade. Coloca esse é o da plantação. Esse é o do sol. Arrumaram Deus para tudo. Irmãos, na correria do dia a dia, quando nós esquecemos da nossa vitalidade com Deus, nós vamos introduzindo outras coisas no lugar. E olha, elas não respondem aquilo que a gente precisa. E é muito triste ter um Deus a seu serviço. É quando você mesmo se faz um Deus. Eu quero esse aqui é para fertilidade. É isso mesmo, essa visão cananita era essa. É um Deus para cada coisa. Então eu mando nele. Eu que sou, eu que conduzo. Eu adoro, mas ele também me adora. Ele me serve.
Mas olha o que a palavra de Deus nos dá. Quando Josué entrou na terra, está entrando na terra, Moisés havia falecido, e ele assume o reinado, né, a condução do povo, a liderança do povo de Israel. Ele que vai levar o povo para conquistar a terra. Nós até lemos hoje aqui um texto, né, depois da derrota em Ai, vence Jericó, a cidade mais fortificada, e perde para um grupinho de maribondo, né? Ou seja, não tinha nem sentido, porque não confiaram no Senhor. Mas quando Josué está ali para liderar o povo de Deus, Deus chama ele para uma conversa. E diz para ele: ô Josué, assim como que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mesmo Deus. Você pode mudar, eu não mudo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, ô Josué, não seja frouxo. Não seja qualquer um. Não seja como os demais. Ser forte e corajoso. Não temas. Não te espantes. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei. Não cesse de ajustar o curso do povo o tempo todo. Por que você tem que vir na igreja toda semana, irmão? Senão você vai se perder. É a bússola. O púlpito mantém a igreja na linha. E pastor existe para dificultar você pecar, para você ter a consciência pesada, é isso mesmo. Para te acusar muitas vezes, para você lembrar que você precisa voltar para o Senhor. Deus levantou o profeta, foi para isso. Não era para facilitar a sua vida, é para dificultar mesmo, para você lembrar que você precisa do Senhor. Os pastores existem na igreja para dificultar as ovelhas fugir do aprisco. Se a palavra de Deus não está sendo pregada, o povo vai se perdendo, ele vai entrando no curso do mundo. E os pastores têm um trabalho de tentar cercar, tem lobos atacando, tem doutrinas vindo o tempo todo, tem o seu coração que é perverso e mau. Meu coração é desesperadamente corrupto, quem conhecerá? E o papel do pastor é dificultar o crente pecar. Ele não pode pecar em paz. O profeta Natan é para deixar o rei Davi: não posso fazer o que eu já fiz. O rei Davi achou que ele tinha pecado e que dava tudo certo. Aí Deus mandou o profeta Natan para dizer assim: não está certo não. Está tudo errado. Por que eu vou na igreja, pastor? É para você não pecar em paz, meu irmão. É para você não morrer. Não ser conduzido para o matadouro. Você ter comunhão com os crentes. Para você toda semana ouvir a baliza, que é a palavra de Deus. Mas eu não posso fazer isso em casa? Deve. Vida devocional é uma responsabilidade sua. Não se perca na correria do mundo. Quem anda sem Deus, sem ensino, sem a palavra de Deus está perdido. É essa a realidade. Deuteronômio 32:2 diz o seguinte: goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. A palavra de Deus precisa estar todo dia na nossa vida. Não se perca. Se você não anda com a sua bússola, você vai se perder. Se você não tem o seu GPS, Deuteronômio 32:47 diz: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E para esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Como é que você vai prolongar sua vida? Pela palavra. Sem ela. Como estava a nação de Israel quando o rei Asa assumiu? Israel, eu vou voltar lá, esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei.
se perdeu. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Não caminhe em trevas, meus irmãos. Precisamos da palavra de Deus. Quinta lição que aprendemos no reinado de Asa: restaure o seu altar e o Senhor estará com você. Restaure o seu altar. A nação estava como? Longe de Deus há um tempão, sem sacerdote para ensinar e sem a lei. Não é a lei dos homens, é a lei de Deus. A lei de Deus, meus irmãos, ela não é somente a regra de obediência, ela te restringe o mal, restringe o pecado. A lei estabelece marcos que não devem ser transpostos. Ela coloca limites. O reino de Deus nos traz liberdade. Liberdade de pastar e fazer o que você quiser dentro dos limites do reino. Você é uma ovelha, ovelha pasta, né? Nós como ovelhas somos assim. Você é livre para fazer o que você quiser, desde que seja dentro da vontade de Deus. Mas você não pode ser livre para fazer o que a sua carne quer. O que a iniquidade que habita em você quer produzir. Por isso, você precisa da lei de Deus para restaurar a sua vida. Versículo 8 e 9 diz o seguinte: ouvindo, pois, Asa essas palavras do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo. Lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Restaure seu altar e o Senhor estará com você. Lembra que o reino estava dividido? Bom, o primeiro capítulo é apenas um capítulo 14, é a introdução da vida dele. A reforma religiosa acontece depois, né? Ou seja, ele vai acontecendo durante os anos. O rei tem uma visão de que a nação está fora do caminho do Senhor. O profeta alerta isso e ele começa a operar a nação, trazer a nação de volta. E nessa divisão do reino, tinha muita gente que ficava transitando entre o reino do norte e o reino do sul. Onde está melhor? E tinha gente piedosa no reino do norte. Mas estavam sendo governados por um rei impiedoso. O sujeito mudava. Opa, primeiro eu sou filho de Abraão. Se é no norte ou do sul. Então muitos passaram a morar, habitar, descer para Jerusalém. E muita gente começou a ouvir que algo novo acontecia em Jerusalém. Há um descendente de Davi restaurando o altar do Senhor. Há alguém que está trazendo a palavra de Deus de volta. Há alguém que está confrontando o pecado do povo novamente. Há alguém que está santificando a nação. Há alguém que está buscando o Senhor. Há alguém que está movendo a nação para perto de Deus. E se esse rei quer ser amigo de Deus, eu quero ser amigo desse rei. E diz o texto aí, que ele restaurou, ele renovou o altar do Senhor. E diz que muita gente que morava no meio, desertaram para ele. Ou seja, mudaram de reino. Vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Amados, os nossos dias é uma oportunidade. É hora de muita gente desertar. É hora das trevas serem desertadas. Filhos das trevas nascerem como filhos da luz.
Quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o reino de Deus. Nós damos boa notícia ao inferno. Nós damos boa notícia aos que estão mortos. E o Espírito Santo está acordando corações. Eles vão desertando. É por isso que Satanás, nos primeiros dias de um novo convertido, ele faz de tudo para ceifar a vida, para tirar, para dificultar a caminhada. Por quê? Ele não quer perder. Há um desertor do reino da morte. Ele está se alistando no reino da vida. Ele está recebendo uma herança de um reino. Uma igreja que tem um altar restaurado. Os desertores do mundo virão a ela. Irmãos, é natural que nós temos que pregar todos os dias lá fora. Mas se você andar com Deus, o mundo vai te procurar. As pessoas vão te procurar. Se o seu altar for um altar cheio da glória de Deus, se você for um crente inflamado pelo poder do Espírito Santo, se você for uma pessoa cheia da palavra de Deus, de sabedoria, uma vida consagrada, se você tiver o altar do Senhor restaurado na sua vida, os pecadores virão a ti, confessarão seus pecados e vão pedir: me ajuda! Porque onde tiver a voz do Senhor, não importa se é no deserto, não importa se é um ermitão, e não importa se a pregação é dura, de arrependimento, multidões iam ouvir o profeta João Batista. Dos nascidos de mulher, o maior deles, a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse que é o maior deles. Multidões iam para ouvir. E ele tratava com amor: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O sermão dele era tranquilo, né, meus irmãos? Parecia João pregando, Batista, não o outro João, amoroso, né? Essa era a mensagem de Elias, inclusive. Restaure o seu altar e o Senhor estará com você. E se Deus estiver com você, outros vão agregar. Gente vai chegar: me ajuda, me discipula, caminha comigo, me mostra o caminho. Eu vi que Deus é com você. Porque quando Deus é com você, até um general pagão, assírio, leproso, atravessa um país inteiro para se banhar num rio sujo, para obedecer à ordem de alguém que anda com Deus. A gente conhece a história de Naamã. Tem em Israel um profeta que Deus ouve. Sexta lição que aprendemos com o reinado de Asa: comprometa-se integralmente com Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Comprometa-se integralmente com Deus. Não dá para servir a Deus e outros deuses. Não dá para servir a Deus, servir a si mesmo. A palavra de Jesus, você diz que você tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Você precisa morrer. Só existe uma maneira de ter vida no reino de Deus: você precisa morrer antes. Morrer para si mesmo, para os seus planos, para os seus projetos, para os seus sonhos, para que os planos de Deus se estabeleçam na sua vida, os sonhos de Deus estejam sobre a sua vida, a direção de Deus esteja sobre a sua vida, para que quem governe sua vida não seja você, mas seja o Senhor. Você precisa submeter um senhorio. Ninguém pode receber Jesus como Salvador se não recebê-lo primeiro como seu dono, seu Senhor. Aquele que vai dirigir, aquele que não se comprometer com Ele não tem parte no seu reino. Versículo 12 e 13 diz assim: entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como mulher. Entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o coração
e de toda a alma. Isso é fazer um compromisso com Deus. É a oração: Deus, me ensina a te amar sobre todas as coisas. E aí você começa a entrar em choque com tanto de valores. Quando você começa a fazer essa oração, Deus começa a colocar duas coisas diante de você: o que você quer e a vontade dele. O que você quer e a vontade dele. Você não está querendo que ele te ensine? Quanto mais eu oro, mais confrontos eu tenho. Quer aprender a me amar sobre todas as coisas? Então escolha. Não é livre-arbítrio não, meu irmão. Mas Deus te deu escolhas nessa vida. Escolha uma vida de obediência ou uma vida de rebelião. A vida de rebelião é cheia de fantasia. Você ouviu falar sobre o canto da sereia? Já? Pescadores, longe de casa, longe das patroas, né? E de repente, entra numa ilha, num lugar, mulheres lindas, maravilhosas, sereias. Mas elas não querem levar eles para o alto. Eles querem levar eles para as profundezas. Canta a sereia. Assim são os nossos planos, projetos, sonhos sem o Senhor. Sempre parece bonito. O primeiro momento é bom. O pecado é assim, ele não vem de maneira feia. A propaganda é bem feita, gente. A primeira equipe de marketing do mundo foi do inferno. Eles maqueiam bastante o produto antes. O pecado vem sempre bonito. É sempre uma moça tomando banho no lugar. Rei Davi olhou para aquele negócio. Que coisa maravilhosa. Não tem mais. Por que não colocou a mais feia de Israel? Né? Um mulambo lá de pessoa. Por que não colocou? Porque ele ia desprezar. Tinha que ser. Diz que o fruto do jardim, lá do centro do jardim, diz que era os olhos, ó. Só esqueceu de uma ordem que não podia comer. Você pede para amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala assim: então me ama agora. Escolha entre bênção e maldição, entre obediência e rebelião. A aliança que o rei está fazendo e que o povo está fazendo com Deus era uma aliança difícil. Porque diz que aquele que não buscasse o Senhor naqueles dias era morto. Tinha que tomar uma decisão. Porque tinha que buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Era uma decisão, isso era um avivamento espiritual. É quando não buscar o Senhor já é morte. Hoje é um dia muito especial. Os irmãos que vão ser recebidos hoje como membros dessa igreja, por profissão de fé, batismo, transferência de outras igrejas, eles não vão esquecer, porque hoje é um 4 de julho. Hoje é dia da independência dos americanos. Certo? Hoje é o dia da independência dos americanos. Independência da Inglaterra, do colonizador, como o Brasil tem a sua independência de Portugal. Tirando essa parte de independência, qualquer outra é morte. Se você resolver tocar a vida solo, é morte. Você só tem vida ligado na fonte. Só tem vida em Deus. Só tem vida no relacionamento com Deus. A decisão da nação era: quer viver? Comprometa-se integralmente com o Senhor. Moody dizia que o mundo estava para ver um homem ou uma mulher que se comprometesse inteiramente com Deus. E ele disse: eu quero. E um avivamento aconteceu.
Comprometa-se integralmente com Deus. Sétima lição que aprendemos no reinado de Asa. E aí entra, o importante é você começar bem. É você terminar bem. As vitórias do passado não nos credenciam para vencer novamente. Tem que treinar todo dia. Tem que treinar todo dia. Olha só, sétima lição. Não comprometa a sua caminhada pela falta da dependência de Deus ou pela arrogância. O capítulo 16, de 1 a 10, diz o seguinte, acompanhe. No 36º ano do reinado de Asa, ou seja, o cara tinha feito um reinado enorme. Até então, até o 35º ano, foi bênção. Venceu tudo. Consagrou o povo, consagrou a nação, restaurou o altar. Está tudo bem demais. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem sequer chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro do tesouro da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, feriu a Ijon, a Dan, a Belmaim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou sua obra. Então rei Asa tomou todo Judá e trouxeram as pedras de Ramá e sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa, 2 cidades. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Não comprometa a sua caminhada pela falta da dependência de Deus, nem pela arrogância. O que aconteceu com o rei? Um homem que confiava no Senhor virou a chave, parou de orar, parou de ouvir a palavra de Deus. Um homem que restaura o altar está com o altar quebrado. Por isso, meu irmão, 40 anos de caminhada com Deus não é nada se você não manter o seu altar aceso. Você vai comprometer a sua jornada no final. Não adianta você correr uma maratona de 42 quilômetros, você correr 40 quilômetros bem. E depois sentar numa pedra e esperar todo mundo passar. Falta 2 ainda. Tem que passar a linha de chegada. Primeiro, faltou confiança em Deus. Ficou com medo. Achou difícil, ao invés dele ir para o seu quarto de oração, ele procurou os generais e falou assim: quantos soldados vêm lá? Vem 1 milhão, nós vamos perder. Ao invés dele buscar a direção, se o Senhor iria permitir a guerra, se o Senhor ia livrar, qual era a vontade de Deus, ele se perturbou. Como muitos de nós fazemos, meus irmãos, quando recebemos um exame.
Você vai lá, faz o exame, aí você pega o exame, você resolve abrir. Você não é médico, você não tem uma leitura precisa sobre detalhes do exame. Aí você abre o exame e fala, deu ruim. Aí você começa agora já a se matar. Isso é um determinismo péssimo, né? Você já determinou que você está morto, né? Pelos índices que estão aqui de colesterol, triglicérides, né? Tô perto da... Não considerou o seu tamanho, seu peso, sua idade, não é isso? Se dias antes do exame você comeu o que não devia, aí deu um impacto positivo, negativo no exame. E ao invés de buscar o Senhor, você fez pior. Começou já a fazer um tanto de dieta sem consultar o médico, sem nada. Até chegar na consulta, você decidiu tudo que você vai fazer. Aí chega lá e fala assim, não, os índices estão normais, pela sua idade. Você já se matou. Você já se julgou. Você já fez ações, inclusive. Muitas vezes você já foi na farmácia e comprou o que você pode comprar sem receita médica, né? Para começar a tomar. Você já se tornou médico de si mesmo. Automedicação. Nem sabe se vai fazer bem, mas disseram que é bom. Chá de carqueja é bom. Vamos tomar. E aí, ao invés de se ajudar, às vezes você está se matando. Bom, eu não posso perder para esse rei. Vou ligar para o rei da Síria e falar, olha, eu sei que você fez aliança com ele aí, eu pago o dobro para você fazer aliança comigo. Mas ele podia, no mesmo lugar, colocar o joelho no chão e fazer uma ligação direta para o trono do céu e dizer, e aí? O que o senhor quer com isso, Senhor? Pode me ajudar? Não é isso que ele fez antes? Por que nós comprometemos, meus irmãos, a nossa caminhada? É quando a gente acha que dá conta de agir pelas próprias pernas ou que não precisa do Senhor. Qualquer outra coisa substitui Deus no lugar. Dou conta. Eu brinco que a gente ora quando tem que comprar uma casa, tem que casar, ou tem uma doença. Se você recebeu o diagnóstico que está com Covid, você já fala assim, caramba, preciso orar. Vai que eu começo a faltar ar, né? Inclusive eu puxei, já senti que já está faltando. Mas para ir na padaria você está tranquilo, você vai sem orar. Para quê, né? Para ir na quitanda não precisa orar. A maior parte das pessoas morrem a caminho da padaria e da quitanda. Não é do altar não, tá? E nem quando está comprando a casa não. Ou seja, a gente avalia que o risco é grave, a gente ora. Se não tem muito risco, Domingas, a gente mata no peito. Fala, resolvo. Quando que é Deus? Sempre. Independência é morte, meus irmãos. Ele tem que orar sempre, sem esmorecer, a Bíblia diz. Não é só quando tem um caso, agora é só o Senhor. O irmão, sempre foi. Por isso a gente tem que ter um relacionamento com Deus. A gente nem desliga o telefone, é online o dia inteiro. Senhor, eu estou indo comprar uma panela. Vai ser bom ou não vai ser? A gente tem que colocar Deus nas pequenas coisas da nossa vida. Não é na hora dos... Agora precisa do Senhor. Falta de dependência. E o pior, arrogância, quando o rei é confrontado pelo profeta, de que ele fez uma loucura. E o profeta fala assim, rapaz, na hora da outra guerra você buscou o Senhor, agora você está com medo? Ao invés de você correr para Deus, você está correndo de Deus? Aí o que o sujeito tenta fazer quando está no pecado? Arruma culpado. Prende esse rapaz. Maltrata ele. Mas alguém ficou sabendo, ô rei, o senhor está fazendo loucura, prende também.
E diz o texto que ele maltratou um tanto de gente, oprimiu vários, alguns do povo. É quando a gente se torna irrepreensível pelos homens. Ou seja, não queremos ser repreendidos. Não porque não estejamos no erro, porque estamos no erro. Mas nos tornamos arrogantes. É o orgulho na queda. Quem tem que cair é o orgulho, não você se orgulhar na queda. É só chegar diante do Senhor e dizer: pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos. O rei Davi, quando é confrontado no pecado, ele não mandou matar o profeta Natã. A ficha caiu, o mundo desmoronou para ele, caiu. E ele falou assim: então é por isso, eu estou envelhecendo meus ossos, eu me sinto mais velho cada dia, eu sofro dia e noite, a minha mente me aterroriza. E eu louvo a Deus, o Senhor mandou um profeta para pregar para mim. E ele escreveu só 2 salmos inteiros para falar sobre o seu pecado. A gente tem dificuldade de postar uma letra que a gente está arrependido. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele colocou nas manchetes dos jornais mais famosos da sua época, que transmitiam onlinemente pela história inteira, que nós estamos lendo hoje, o seu pecado escancarado, para dizer: eu trato seriamente com o pecado. Inclusive, esse é um dos pontos de um livro de A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Trate seriamente com o pecado. Foi confrontado, glória a Deus por isso. Se alguém confrontou seu pecado, porque Deus te ama. Não seja arrogante, não procure culpados. Não diga: a mulher que tu me deste foi a serpente. Fui eu, Senhor. Ai de mim. Tem misericórdia de mim. Por que esse homem comprometeu sua caminhada? Porque se ele se arrepende ali, o final dele seria outro. O final dele seria outro. O pecado adoece os ossos, o pecado adoece a alma, adoece a mente, traz resultados desastrosos, porque o salário final dele é morte. É morte. E aí, meus irmãos, eu pego a última lição desse texto, a partir do verso 11. O que aprendemos com o reinado do rei Asa? Cuidado para não perder sua fé. Cuidado para não perder a sua fé. E diz assim: eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel, porque está nas crônicas e está em 1 Reis 15 também. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa, doente dos pés. Sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram no sepulcro que mandaram abrir na cidade de Davi. Puseram sobre um leito que encheram de perfumes, de várias especiarias, preparados segundo as artes dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram dessas coisas. Diz o texto: a sua doença era muito extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Antes de ir no médico, meu irmão, põe seu joelho no chão. Confie no Senhor. O que ele perdeu no final da sua vida? A fé. Um homem que começou avassalador, queimando por Deus, termina gelado, frio. Melhor confiar no Senhor, recorrer ao Senhor, do que confiar nos médicos. Melhor confiar no Senhor do que buscar o socorro dos homens. Amados, cuidado para não terminar sua carreira assim.
Gente que foi brilhante no reino de Deus e termina a sua carreira longe da igreja, longe do Senhor, não ora, não busca mais o Senhor. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. É assim que a palavra diz que nós temos que terminar a nossa carreira. Não é pelos grandes feitos da juventude, é os grandes feitos no final da carreira. O rei Asa teve um começo maravilhoso, levou a nação para perto de Deus, deixou a nação perto de Deus e foi fugir do Senhor. Não adianta então começar bem, tem que terminar bem. Precisamos viver vitoriosamente, cada dia uma vitória. Mas a Bíblia deixa um exemplo superlativo, um grande exemplo, o apóstolo Paulo. E ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no finalzinho da sua vida, na semana talvez da sua morte, condenado já, aguardando apenas o facão passar no seu pescoço, a espada cortar-lhe a cabeça. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, continuo crente, guardei a fé. Eu comecei uma jornada até mal. Se você olha para a vida do apóstolo Paulo, começou mal, mas teve um encontro com Jesus, uma batida de frente. Jesus mudou a vida dele, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Tem gente que começou bem, nasceu dentro do lar cristão, foi educado nos caminhos do Senhor. Cuidado como é que você vai terminar a sua vida. Mas teve outros que foram encontrados no caminho, teve um encontro com Jesus. Que o final seja lindo, né? Que você possa expressar, né? Estou terminando a carreira, mas eu amo mais o Senhor hoje do que eu amava ontem. Certamente, se o amanhã me pertencer, eu amarei ainda mais. Ainda mais. Amados, essa semana nós iniciamos o segundo semestre do ano. Temos a nossa semana de oração aqui. Nós precisamos viver inteiramente com a nossa vida consagrada ao Senhor, uma vida dependente de Deus. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Uma família forte é uma família que tem altar ao Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que tem o altar aceso ao Senhor. Uma nação forte é uma nação que tem o altar ao Senhor restaurado. Dependência de Deus. A nossa nação passou quase 50 anos de densas trevas em vários poderes. Não se falava mais em Deus, na Bíblia. Hoje nós temos gente em vários lugares. Por isso, nós estamos vendo os confrontos da nação. A nação está polarizada. Isso não é ruim. O difícil é quando está tudo misturado. É a hora da igreja se levantar e incendiar a nação. Os crentes se levantarem e incendiar a nação. Para que Deus possa conduzir o rei, o seu coração, os governos, os prefeitos, os líderes dessa nação. Por isso nós precisamos orar ainda mais, meus irmãos. É papel nosso. É ordem das Escrituras que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Por isso você precisa vencer o frio essa semana, meu irmão. 19 horas, não é online, é presencial, igreja, joelho no chão, orando ao Senhor. Os maiores avivamentos aconteceram nos lugares mais gelados do planeta. Porque não importa o clima lá fora, o importante é o clima aqui dentro. Como é que você está lidando com o seu Deus? Então venha acender uma fogueira santa ao Senhor essa semana.
segunda a sexta, 19 horas. Qual que é a nossa agenda? Orar. Já vim cá orar pela nação. Vamos orar pela EBF, nós estamos com a chegada aí da EBF, nossas crianças têm uma oportunidade de receber uma vacina com o Evangelho, né? Uma dose bem dada aí. Que elas possam voltar inflamadas para os seus lares. Que nós possamos desses dias, meus irmãos, queimar pela presença de Deus, nos enchendo do Senhor, clamando pela manifestação do Espírito Santo de Deus, orando pela vida da igreja, pelo avanço, pela igreja entender esse momento que nós estamos vivendo, porque nunca mais seremos igreja como éramos. Os princípios são os mesmos, o jeito vai ser diferente. O mundo acelerou nessa pandemia. Se a gente entender, a colheita será grande. Igreja que não entender isso, morre. Renovar os altares e ser ágil nesse tempo. A igreja tem que ser rápida agora. É um processo acelerado de colheita. Uma nação sem Deus é uma nação sem culto. Uma nação sem culto é uma nação sem fé. Uma nação sem fé é uma nação sem esperança. O Brasil precisa desesperadamente de Jesus. E Deus nos deu a tarefa, nós, de fazer Jesus conhecido em nossa nação. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos da música. Nós vamos orar. Pelo que você vai clamar nesta manhã? Às vezes você, Deus, acende o fogo lá em Brasília, mas você está frio. Quem sabe você vai clamar primeiro, Deus, me enche aqui. E a partir de mim, faz o Evangelho do Senhor conhecido. Você podia levantar sua voz nesse momento, colocando a sua vida diante do Senhor, sua família. Nós lemos uma história linda de um rei que foi transformado pelo poder de Deus, que teve experiências com Deus, que levou a nação para perto de Deus, mas que se perdeu no final da sua caminhada. Deus não escondeu os fracassos do seu povo, para mostrar exatamente que nós precisamos ser mais vigilantes, consagrados, para que a gente não se perca como alguns se perderam, mas que nós possamos perseverar no propósito que Deus nos chamou. Levante sua voz nesse momento e clame ao Senhor. Pai de amor e de graça, nós queremos colocar, ó Deus, nossas vidas diante do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo do reinado do rei Asa, porque ele resolveu servir o Senhor, ele resolveu confiar no Senhor, ó Deus. Ele restaurou o altar da nação. Ele chamou a nação para se consagrar de todo o coração ao Senhor, ter uma vida integral a Ti, Senhor, de toda a sua alma. A nação foi abençoada, o Senhor trouxe livramento, ó Deus, o Senhor trouxe direção para a nação naquele tempo. E ele teve um reinado longo, enquanto foi fiel ao Senhor, o Senhor deu vitória, o Senhor abençoou, ó Pai. Mas a Tua palavra também alerta, ó Deus, que ele não quis ouvir, ó Deus, os seus profetas. Ele rejeitou, ó Deus, a instrução no final de sua vida. Ele rejeitou depender do Senhor. Ele se tornou arrogante, ó Deus. Ele se tornou repreensível porque ele desobedeceu às Tuas ordens. Ele não buscou o Senhor na hora da calamidade, ó Pai. Queremos aprender, ó Deus, e queremos, ó Deus, acertar com a Tua vontade. Senhor Deus, em nome de Jesus, aviva a Tua obra em nossos dias, aviva a Tua igreja, ó Deus, aquece os nossos corações. Queremos ser um povo fervoroso, ó Deus. Queremos, ó Deus, viver a nossa jornada aqui, ó Pai, fervendo, inflamado, ó Deus, pelo Senhor. Queremos ser um povo amado, um povo bendito, santo, um povo quebrantado diante do Senhor, um povo cheio do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Deus, nos purifica, nos limpa, nos lava, nos santifica, Senhor. Perdoa os pecados do Teu povo, ó Deus, e dá-nos um coração segundo o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos um coração quebrantado,
Dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, hábito santo. Ó Deus, ó Pai, intimidade com o Senhor. De todos os dias buscar o Senhor. De todos os dias querer te conhecer. De todos os dias querer nos apresentar diante do Senhor. De buscar a tua direção. De buscar viver pelo teu propósito, pelo teu querer, ó Deus, e pela tua vontade. Abençoa, ó Deus, o teu povo nesta manhã. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós temos uma semana de oração, mas não é apenas uma semana no mês, ó Deus. Queremos, ó Deus, dedicar cada dia, cada vida, ó Deus, diante do Senhor. Por isso, ó Deus, traz, ó Deus, o teu povo para a congregação. Voltar a congregar, voltar a estar junto, voltar, ó Deus, chorar diante do Senhor, confessando os teus pecados, ó Deus, confessando os pecados do teu povo, o pecado da cidade, da nação, ó Deus, orando pela nação, Senhor. Pai, nós não queremos ser uma nação pós-cristã, nós queremos ser a nação do avivamento, ó Deus, o celeiro missionário do mundo. Queremos ser a nação cujo Deus é o Senhor, ou a nação que serve o Senhor, que teme o Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar. Por isso, ó Deus, todo poste ídolo, toda idolatria, outros deuses, outros serviços, a outros cultos, ó Deus, nós, ó Deus, clamamos que o Senhor possa desfazer em nome de Jesus, e que o reino do Senhor venha sobre nós, que o altar do Senhor seja restaurado, a começar em nós, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, dá-nos um coração totalmente teu, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não queremos ser uma nação, ó Pai, longe do verdadeiro Deus. Não queremos ser uma nação, ó Pai, sem instrução da palavra. Deus, não queremos ser uma nação sem a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos do Senhor não são penosos, Senhor. Dá-nos prazer nos teus mandamentos, nos teus estatutos. Dá-nos prazer na tua palavra. Dá-nos zelo, ó Deus, pela tua vontade, Senhor. Pela verdade, pela santidade. E dá-nos um coração comprometido com o Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, santifica-nos. Derrama sobre nós do óleo fresco da tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.